o hábito de olhar para si mesmo enquanto indivíduo autor dos seus atos, enquanto alma que está isolada das outras e colocada somente perante Deus, é uma coisa que não surgiu antes do advento da confissão cristã. Mesmo após esse advento, ainda passam 4 séculos antes que Agostinho aprenda a fazer uma confissão decente, uma confissão plena, por assim dizer. E, ainda assim, nós podemos perguntar, será que aquela narrativa de Agostinho é suficientemente personalizada? Ainda não. Porque Agostinho ainda não tinha nem a linguagem e nem os instrumentos de autoobservação que foram sendo desenvolvidos na literatura do Ocidente desde então até agora. Você veja que o problema da sinceridade na narrativa só se torna objeto de discussão, tá certo? Já na entrada da modernidade, onde você vê no teatro de Shakespeare, né? Por exemplo, existe toda uma problemática da sinceridade. Quer dizer, você tem que ser sincero consigo mesmo para que você saiba quem você é perante os outros ou quem você quer ser perante os outros. Até mesmo para você ter um controle prático da situação, tá certo? Você precisa ser sincero com você mesmo, né? Veja que, mesmo que você estivesse tentando enganar as pessoas, bem, você tem que saber o que você está fazendo. Se você lê ali no Maquiavel, né, em nenhum momento ele diz que o príncipe precisa se enganar a si mesmo. Ou seja, para que o príncipe alimentasse planos maquiavélicos de enganar todo mundo e controlar todas as pessoas, é absolutamente necessário que ele confessasse para si mesmo o que ele está fazendo. Então, esta problemática surge, e não é uma coincidência que ela surja precisamente no instante em que você tem um florescimento do gênero teatral. Porque no gênero teatral, o ator vai representar alguém que não é ele, tá certo? Mas ele não pode ter, em relação a esse personagem que ele representa, um total distanciamento crítico. Ele tem que ter alguma identificação com esse personagem, pelo menos no momento das falas. Então, em que medida eu posso incorporar e apresentar como minhas algumas emoções que eu pessoalmente nunca tive, mas que eu poderia ter? Então, a própria necessidade prática do treinamento do ator levanta este problema da sinceridade. Isso vai ser elaborado ao longo de muitos séculos, tá certo? E culminar no século XX na técnica do Konstantin Stanislavski, que é, vamos dizer, a da identificação hipotética com o personagem. Identificação que se faz através de um recurso muito engenhoso, que é você buscar na sua vida situações que não sejam as mesmas, mas que sejam análogas à do personagem e que possam produzir um efeito exterior mais ou menos similar, né? Então, vocês viram que ao mesmo tempo que Stanislavski estava elaborando isso, estava sendo criada a técnica da psicanálise. O que é a técnica da psicanálise? É uma técnica de corrigir a narrativa que um eu apresenta de si mesmo, né? Quer dizer, o paciente vai contando suas histórias, o analista percebe aonde ele está mentindo para si mesmo, e criando o que se chama racionalização. A racionalização é uma aparência de racionalidade destinada a ocultar uma mentira interior. Essa é uma técnica muito fina, evidentemente, e que não depende absolutamente do conteúdo teórico da psicanálise. Quer dizer, a interpretação da psicanálise como mostrando a psique como um conjunto de operações que, em última análise, deriva de um choque entre impulsos, desejos elementares e a proibição, né, a repressão que vem de fora. Nós não precisamos aceitar isso para admirar, de algum modo, a técnica a técnica clínica, por assim dizer, do desmantelamento das racionalizações. Esse desmantelamento pode ser feito desde referências teóricas muito diferentes, né? Jungiana, Reichiana, freudiana, etc, etc. Mas
A técnica é, em essência, a mesma. Quer dizer, o Dr. Miller diz que a análise reconstrói a história do eu. Reconstrói, então, portanto, em bases mais verdadeiras. O analista não pode interferir no sentido de ele modificar a história do sujeito, mas ele pode fazer perguntas que cerquem o indivíduo desde vários lados e o obriguem aqui a confessar o que ele realmente pensou, o que ele realmente quis. Então, você veja quanto a coisa andou desde o tempo de Agostinho. Mas, ao mesmo tempo que algo se ganhou com a técnica, algo também se perdeu com ela, porque agora o fiscal da sua narrativa não é o observador onisciente, é apenas um psicanalista. E o psicanalista, ao assumir esse papel, vamos dizer, de fiscal da narrativa do outro, se identifica de algum modo com Deus. Ele entra no lugar de Deus. Claro que ele não vai fazer de conta que ele conhece mais a história do paciente do que o próprio paciente mesmo. Ele não conhece a história, mas ele sabe as perguntas corretas. Vejam a analogia. O psicanalista está para o paciente exatamente como o interrogador dialético estava no diálogo socrático, no Menon. Então, Sócrates não sabe exatamente o que se passa na cabeça do escravo que ele interroga, mas ele sabe fazer as perguntas certas para que o escravo revele aquilo que sabe, no fundo. Então, também a diferença, é claro que o escravo interrogado por Sócrates descobre leis universais, ao passo que o paciente psicanalista descobre apenas a história da sua porca vida. Mas, esquematicamente, a função é a mesma. Então, na mesma medida em que se perde a referência do observador onisciente, se ganha algo na técnica da sondagem interior.